Fala aí, turma, beleza? Aqui é o professor Tafarel. Na última aula de vídeo, nós falamos sobre os tipos de vento e a gente caracterizou alguns tipos de vento, como o vento alísio, que são aqueles ventos que saem dos trópicos em direção ao Equador, os ventos contralísios, que fazem os movimentos contrários, então eles fazem os ventos secos que sopram do Equador em direção aos trópicos, e falamos também sobre as monções, que são ventos sazonais que resultam de grande diferença de temperatura e pressão e são formados sobre continentes e oceanos. Principalmente essas monções, elas vão acontecer no Sudeste Asiático e na Índia também, tá legal? Estou fazendo essa introdução porque a gente vai entrar num assunto que é o assunto da diferença do tempo e do clima. Por quê? Qual é a diferença entre tempo e clima? Toda vez que a gente vai assistir a TV, algum telejornal, tem a previsão do tempo, e não porque a previsão do clima. Não tem a previsão do clima, por quê? Porque o tempo ele é um estado momentâneo da atmosfera. Como assim? Ele é um estado que vai expressar as condições daquele dia. Já o clima não. O clima ele é a sucessão habitual desses estados momentâneos ao longo de tempos. Então, para você caracterizar um tipo de clima, é necessário um estudo de aproximadamente 30 anos. Não o tempo, ele, como por exemplo hoje, está sol na parte da manhã, a parte da tarde ele pode totalmente mudar e chover. Isso é o tempo. O clima não. O clima, se ele for tropical, ele vai ser clima tropical sem modificar, tá legal? Então, a gente vai caracterizar como elementos climáticos a temperatura do ar, que é a quantidade de calor na atmosfera, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, em um local, seja diário, semanal, anual, mensal, tá? Então, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, é o peso que o ar exerce sobre uma superfície, varia de acordo com a altitude, maior em áreas mais baixas e menor em áreas mais altas, e com o calor também, ele varia também com o calor, que é maior em áreas frias e menor em áreas quentes. A umidade, que é a quantidade de vapor d'água resistente na atmosfera, que dá origem a nuvens e precipitações. A umidade relativa do ar refere-se à quantidade de vapor d'água que o ar contém em relação ao seu ponto de saturação, ou seja, a sua capacidade máxima. Então a gente tem como elementos a temperatura do ar, a pressão atmosférica, a umidade e a precipitação. O que são precipitação? Precipitação são como tipos de chuva, tá? Aí a partir desse vapor d'água vai passar por um processo de chuva que aí vai originar orvalho, garoa, geada, neblina, nevoeiro, cerração. Então a partir dessa precipitação, desse vapor d'água que vão formar quando algumas ocorrências de precipitação vai ocorrendo vapor d'água, esse vapor é suspenso para a atmosfera, se resfria, se condensa e cai na superfície em forma de precipitação. E aí a gente tem os tipos de chuva, que são as chuvas de convecção ou chuvas convectivas, que o ar quente é úmido, quando o ar quente e úmido sobe, resfria-se, causa precipitações. Geralmente essas chuvas de convecção, elas são chuvas rápidas e intensas no fim do dia, sobretudo no verão. Então, essas chuvas de convecção, aquelas chuvas de verão, a chuva rápida, forte
e geralmente no final do dia, lá para as 6 horas da tarde. Então essa é a chuva de convecção. A chuva orográfica é associada à reação do relevo que atua como uma barreira ao deslocamento horizontal das massas de ar. O ar úmido quente sobe e a encosta esfria-se e forma chuvas de menor intensidade com longa duração. As vertentes são barro-lava-vento, são mais úmidas que aquela de sotavento. Então essa chuva de orográfica são aquelas chuvas mais fininhas que vão ficando por longos dias, tá? E chuvas frontais, elas são resultados do encontro de massa de ar com a temperatura distinta. Quando uma massa de ar quente e úmida entra em contato com uma massa fria, ela ganha altitude, resfria-se, concentra-se e provoca chuva. Então a chuva frontal é uma chuva vindo de frente. Então a chuva de convecção é aquela chuva de verão, rápida e forte no final do dia. As chuvas orográficas são aquelas chuvas mais fraquinhas, porém demoram mais tempo a passar. E a chuva frontal ela é resultado do encontro de massa de ar com uma temperatura distinta, formando essa chuva. E essa chuva vem aquela chuva de frente, beleza? E o que é necessário para a definição de um clima? A definição e caracterização dos tipos climáticos dependem da associação de fatores como latitude, massa de ar, relevo, altitude, vegetação, corrente marítima, maritimidade e continentalidade, além da ação humana. A latitude ela define a existência das zonas climáticas distintas: equatorial, tropical, subtropical, temperada e polar. As regiões mais próximas à linha do Equador são mais quentes e aquelas mais próximas aos polos são mais frias. Os raios solares chegam com inclinações desiguais na superfície terrestre em razão do formato do planeta achatado nos polos. A gente vai olhar aqui dentro desse mapa, tá? A gente tem o clima tropical na linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o clima temperado entre os trópicos e os círculos polares e o clima frio nas zonas polares. As massas de ar são grande porção da atmosfera com características semelhantes, como umidade, pressão e temperatura. Diferenciam-se pela zona climática onde se originam, equatorial, tropical e polar, e por serem continentais ou oceânicas. Por isso são quentes ou frias, secas ou úmidas. Ao se deslocarem, suas características iniciais se modificam, conforme as áreas por onde passam. Quando duas massas de ar diferentes se encontram, formam-se as frentes frias ou frentes quentes. Tá? Então, as massas de ar elas vão ter características, se elas são continentais ou oceânicas, se elas vierem dos polos para os trópicos, elas tendem a ser mais frias. E quando essas duas massas de ar elas se encontram, elas vão formar as frentes frias ou as frentes quentes, beleza? O relevo, como que o relevo influencia? A variação de altitude influencia a temperatura. Os locais mais altos são mais frios que os locais mais baixos. E a disposição do relevo pode influir no fluxo de calor e umidade, atuando como barreiras ou canais de condução e também sombrear alguma área, reduzindo a absorção do solo. Relevo, como que vai influenciar? Por que a região serrana, Petrópolis, Teresópolis, ela era uma espécie de local de verão da família imperial brasileira? Porque aquela região ela era na serra, um clima muito mais ameno do que o centro do Rio de Janeiro. Por isso que era considerada uma cidade de verão da família imperial, tá? A vegetação, ela atua na regulação da temperatura e umidade. Áreas de floresta reduzem a incidência direta dos raios solares no solo, refletindo parte do calor emitido.
a vegetação também lança água na atmosfera por meio da evapotranspiração. O albedo, diretamente relacionado à radiação solar, é definido pela relação entre a quantidade de energia solar que chega à Terra e a quantidade de energia que cada objeto ou superfície reflete. Algumas superfícies refletem mais calor, como a neve, e outras absorvem mais calor, como os solos expostos, o que influencia diretamente a temperatura do ar. Tá? As correntes marítimas influenciam diretamente a temperatura do ar das áreas por onde circulam. Aquelas formadas nas regiões equatoriais são quentes e as formadas nas regiões polares são frias. A maritimidade e continentalidade. Elas são determinadas pela proximidade ou distância do mar, respectivamente. A maritimidade é mais influente nas faixas litorâneas, proporcionando mais umidade e menores amplitudes térmicas. A continentalidade é característica das áreas distantes de mares e oceanos, onde há a tendência a ocorrer menos umidade e maiores amplitudes térmicas. Vamos fechar nossa aula aqui falando sobre as mudanças climáticas e o paleoclima. Ao longo da história do planeta, as condições ambientais variaram muito, desde a composição da atmosfera, a disposição das terras imersas, as mudanças nas altitudes pelo sorregimento da superfície e as alterações no movimento de rotação e translação, até a presença da vegetação. Isso, consequente, influenciou os tipos climáticos do passado, os paleoclimas. Tá? Há muitas heranças biológicas e geológicas dos períodos passados do esfriamento, os períodos glaciais e aquecimento da Terra, os períodos interglaciais. Então, a gente não pode dizer que essa região, por exemplo, ela manteve o clima durante todo o seu período histórico, durante todo o seu tempo histórico. Não é. A gente tem, por exemplo, vou usar um exemplo rapidinho, que é o exemplo que a gente vai falar sobre a chegada do ser humano ao continente americano, de acordo com a teoria de Bering, do Estreito de Bering, que afirma que o ser humano ele chegou ao continente americano utilizando uma ponte de gelo que foi criada devido à última glaciação no Estreito de Bering, que fica localizado entre a Sibéria e a parte da América do Norte, partezinha do Alasca lá. O Mar de Bering era o que separava essa parte, e durante o período da glaciação, essa parte ficou congelada, criando uma ponte de gelo. E os seres humanos utilizaram essa espécie de ponte de gelo para atravessar e chegar ao continente americano, e dali eles se dispersaram, foram cada um para o seu canto, desceram conforme procurando a sua melhor forma de sobrevivência. O que eu quis dizer com isso? Que ali, durante o período da última glaciação, não estou falando que o Alasca ele é quente, eu acho que é frio pra caramba, a Rússia também é frio pra caramba, com a Sibéria, mas o mar de gelo, o mar de Bering, ele está lá, ele não congelado, ele precisou desse período de glaciação para congelar, e que se formou essa espécie de ponte para que esses seres humanos atravessassem, tá? Então, as mudanças climáticas elas vão acontecendo durante o tempo. E essa ideia de paleoclima seria os tipos climáticos do passado. Essa é a definição do que é paleoclima, beleza? E já a influência humana nas mudanças climáticas que ocorrem, entre outros fatores, pela intensificação do efeito estufa. O que seria o efeito estufa? Seria aquele fenômeno onde a radiação infravermelha mantém parte do calor do Sol, vai subindo, vai formando aquela camada, não deixa o ar subir, o ar não vai circular, e ele forma tipo uma estufa aquecendo a superfície, tá? Aí vem por meio do lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, proveniente de processos industriais da agropecuária e, sobretudo, a queima de combustíveis fósseis. Esses gases sobem, como eu disse, batem, formando
eles não espalham, eles ficam ali formando tipo uma barreira, causando um efeito estufa mesmo, aquecendo o território brasileiro. Brasileiro não, mundial, beleza? Desculpa. Assim, mais calor é retido e isso provoca alteração em muitos ciclos naturais, com destaque para as mudanças de temperatura e umidade. Trata-se do aquecimento global. Então, o efeito estufa, ele é um dos responsáveis pelo aquecimento global e algumas mudanças climáticas em determinadas regiões, assim como o desmatamento, assim como a retirada de vegetações, assim como as queimadas, vários processos de crimes ambientais são responsáveis pela mudança climática também, assim como poluições de rio. Beleza? Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre os tipos de clima e espero que vocês tenham entendido nossa aula. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.